Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio dos comentários da lição da Escola Sabatina, o manual de estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes de a gente continuar o comentário dessa semana, deixa eu te fazer um pedido. Olha, se inscreve em nosso canal, também curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque isso vai ser maravilhoso para a nossa igreja. E a lição dessa semana falou sobre a aliança eterna. Apocalipse 14:6 diz: Vi um anjo voando pelo céu com um evangelho eterno em suas mãos, pregando para toda tribo, língua e nação. Se a gente vê nessa passagem o evangelho eterno, nós encontramos em outra passagem a aliança eterna, porque o evangelho eterno, ele está ligado à aliança eterna, assim como a aliança eterna está ligada ao Evangelho eterno. Isso é maravilhoso porque prova o amor de Deus e a sua graça e misericórdia salvífica por cada um de nós, mesmo sem a gente merecer. Mas Ele nos ama e em amor a esse Deus maravilhoso, nós obedecemos a sua lei. E é sobre isso que nós vamos comentar na lição de hoje. Olá! Bem-vindos a mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Chegamos então à terceira lição. Temos ali o nosso líder Moisés diante do seu povo, o povo de Israel, recapitulando, revendo. É o livro de Deuteronômio. Bom, nesse espaço de tempo, o foco está na aliança, a aliança eterna. Interessante que não faz muito tempo nós exploramos bastante essa questão da aliança em uma outra lição. Mas chegamos à lição sobre a aliança eterna. E Deus é eterno. O Evangelho é eterno. Bom, nosso convidado hoje, pastor Emílio, pastor da Igreja do Arruda. Pastor, o que mais podemos esperar desse tema, aliança eterna, entre Deus, o eterno, o povo que ele escolheu para chamar de seu, e como esta aliança chega até os nossos dias? Você lembrou bem que no início da sua fala você falou de uma lição anterior que falava de aliança. E eu lembro muito bem de um comentário que fiz. Eu acho que é necessário a gente relembrar. Eu estou aqui com duas alianças. Mas existe uma parte desse compromisso que foi quebrado, mas no começo era bem juntinho. Era uma só coisa. Era uma só humanidade e um só Deus. Eles tinham um relacionamento assim super profundo, de todo dia ter aquele relacionamento, de todo dia perguntar: Adão, como é que você está? Só que o tempo passou, o pecado entrou aqui e a aliança foi quebrada. Mas será que Deus desistiu? Aqui a lição ela começa com o texto de Gênesis 17, verso 7, que diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E sabe o que eu acho mais bonito aqui desse verso? Não é só entre ali Abraão e Deus, mas é também com a descendência. E aqui dizia assim, e a sua descendência no decurso de suas gerações. E não é apenas aqueles que vinham depois de Abraão, de Moisés, de Isaac, Jacó, Davi, e ali por diante. Mas isso chega até o último que vai nascer. Inclusive agora é a gente. Mas é interessante que a gente precisa voltar lá naquela lição da aliança que diz que para se fazer uma aliança com alguém, aqui olha, duas alianças. Não se faz aliança com uma pessoa só. E para se fazer uma aliança, para existir um casamento, um matrimônio de fato, é preciso um contrato.
em um contrato, uma aliança só se faz entre seres iguais. Diante de um juiz, um homem e uma mulher disseram: sim, eu em toda a minha plenitude eu decido ser o esposo, e a esposa também do mesmo jeito, em toda a minha plenitude, inclusive sanidade, eu decido estar com você. É interessante que a humanidade, nós somos a parte frágil da aliança, aqueles que sempre quebram. Mas é tão bonito porque aqui a gente vai vendo, e aqui até a aliança e o evangelho, né? Algo que vem passando, Antigo e Novo Testamento ali, meio que Jesus mostrando como se ele fosse a assinatura da aliança, dizendo assim: olha, eu vou reconstruir vocês, eu vou vivendo com vocês, eu vou dando meu amor por vocês, eu vou ensinando vocês. Porque tem um fato interessante, que a aliança só se faz entre iguais. Ele vai tornando a gente mais semelhante a ele através do evangelho, que é o evangelho eterno de fato. É o mesmo que era lá atrás, aquele mesmo lá de Gênesis, aquele mesmo lá de Mateus, aquele mesmo lá de toda a Bíblia. Mas é interessante que é reafirmado também no dia a dia da vida da gente. Aí vem Jesus e diz assim: olha, você, à medida que você vai tendo relacionamento profundo comigo, eu vou te tornando igual. Então essa aliança vai se perpetuando. E é tão interessante que a própria lição tem um texto lá na sexta-feira, que eu queria ler com vocês rapidinho. Ela diz assim: ó, o espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal. O que é uma religião legal? É a religião da obrigação, dos meus pais são cristãos, mas é a hora da gente ter nossa própria experiência. É por isso que lá em Gênesis a gente vê esse texto se repetindo, Moisés, Abraão e assim por diante. Eu vou fazendo você, sabe o quê? Ao invés de você ter a religião dos outros, você vai tendo tua própria convivência comigo, tua própria experiência comigo. E essa palavra é muito importante, a experiência. E a tua experiência de fé com Deus, Ellen White diz assim, olha, é essa religião que tem que deixar de ser a religião do formalismo, da obrigatoriedade. Mas não é melhor 1000 vezes ser aquele eu fico porque o Senhor me aceitou? É como o Jó disse lá atrás, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. É como Maria Madalena, que entregou perfume de 1 ano de trabalho, do valor de 1 ano de trabalho, mas ela deu aquilo tudinho pelo simples fato dele ter estado com ela. Ela se tornou digna. É como o João, que foi lá para Patmos e se tornou digno de passar por provação e tantos outros. E é a tua história também que está assistindo, é a história da gente também que está se desenrolando. E essa lição é linda, porque eu creio que todo dia ele dá uma nova oportunidade da gente reeditar a parte que a gente quebra, né? Todo dia é uma nova oportunidade, é como se Deus botasse de novo uma aliança no dedo da gente, né? Cada dia é uma nova oportunidade para que a gente possa recomeçar. E existem muitas histórias, né, na Bíblia que falam desse recomeço. Então eu creio que o suprassumo da lição seria basicamente isso. Ok, pastor. A lição vai trazer também um perfil do povo peculiar, né? A lição vai abordar, e agora eu gostaria também de extrair aqui de Deuteronômio 18, no versículo 9. Esse versículo me chama a atenção e está aí na lição também. Ele diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Bom, esse versículo ele nos diz que existe um povo e existe um perfil, né? A lição vai trazer esse perfil desse povo peculiar. Eu vi também ali, né, que não era apenas, não se tratava de Moisés e o povo de Israel. Hoje, quando lemos o mesmo texto e ali percebemos o que vem escrito depois, né, ali com o perfil, esse texto também chega até nós, né? Fala mais um pouquinho a semelhança do que houve no passado e o que temos hoje. Fala para a gente um pouco desse paralelo que foi do passado e o presente, esse povo peculiar. O que Deus espera do seu povo hoje, nós, os vivos, como está aqui na lição. Às vezes a gente pensa que o povo peculiar
é um povo separado. E sim, é um povo separado. Mas Israel, ele compreendeu errado isso. E a gente, se Israel compreendeu errado, a gente corre o mesmo risco, porque nós não somos melhores do que eles. Eles entenderam que por terem sido os escolhidos para a aliança, pela aliança de Cristo ser perpétua, isso queria dizer que a garantia de salvação deles estava. E eles podiam fazer, pintar e bordar. Tanto que hoje, para vocês terem uma ideia, se vocês forem a Israel, vocês vão olhar a parte mais ortodoxa. Então, se você for lá no restaurante, vai ter uma placa lá fechada aos sábados. Mas se você for nas outras áreas de Israel, aquelas são mais progressistas, a gente vai ver a porta fechada. Mas tem uma plaquinha pequenininha lá, dizendo assim, a porta de trás está aberta. Não é ter uma aliança no dedo que vai simplesmente dizer que alguém é fiel. É o compromisso que faz aqui, que envolve tanto a razão quanto as emoções ali. Então, o que seria ter o povo peculiar? O que seria isso? Irmã Maísa, em termos bem práticos, é o povo que mais parecia com Jesus. Porque Jesus disse assim, ó, pelos frutos conhecereis. Por que eles olhavam, você acabou de ler aí, eles não deveriam reproduzir as abominações que aconteciam no povo? Porque o relacionamento com Cristo faz um filtro de quem realmente parece e quem realmente é. É a questão da essência, né? O povo de Deus, o povo peculiar e o povo que vai ver Jesus voltar, será aquele que de fato aprenderem a andar com Deus. E aprender, inclusive, a morrer com Deus. Ellen White tem um texto lindo que diz que aqueles que vão permanecer ao final, os mártires, ela diz que não são aqueles que só deram a vida lá atrás, são aqueles que nas pequenas decisões, nas pequenas alianças que foram fazendo no dia a dia, foram exemplificando quem era Cristo. Porque hoje a gente escolhe entre, por exemplo, trabalhar no sábado ou não, hoje a gente escolhe entre ser fiel ou não em tantas coisas, mas amanhã vocês já pararam para pensar que isso é um treinamento, porque amanhã a gente vai ter que escolher entre a vida e a morte? Eu acredito que é isso que quer realmente dizer, sabe? Quem são aqueles israelitas? Veja, eram tão poucos. Deus fez surgir a igreja porque os israelitas falharam. A igreja surgiu porque Israel falhou em cumprir. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus não tem plano B, não. Deus vai fazer um povo chegar. E João 10 é uma coisa linda. Que o povo de Deus não só é quem está aqui, não. Deus tem uma igreja visível, uma igreja invisível, uma visível e uma invisível. E ele está doido para fazer o casamento dessas duas. E isso vai acontecer. Mas é uma repreensão para a gente que está aqui. De que é possível que alguns dos que nos escutam, espero que não estejam. Porque vai se revelar muita coisa. Mas eu queria dar uma palavra de ânimo, né? Que eu acho que a gente não tem que terminar nessa parte. Não tem muito a ver com o que a gente faz, não. Somente. Porque a gente fez mais ou menos assim. A gente pegou como uma lista. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu faço, eu não faço. Mas tem a ver com, Senhor, isso eu faço, mas me ajuda a não fazer. Senhor, isso eu não sei fazer, mas me ajuda a fazer comigo. Me ajude a fazer, esteja comigo. Se a gente for olhar no decorrer de toda a história do povo de Deus, houve um remanescente, houve um povo. Mas é interessante que cada um deles era como se fosse, irmã Maísa, um novo Cristo, um representante. A gente precisa ser uma parte visível de Deus aqui. Então o povo, essa é a grande tarefa, se tornar Deus visível. Como Ellen White fala, a gente é a mão de Deus. Isso eu acho que é bonito, é gigantesco. Bom, por falar em aliança, agradecemos, pastor, o senhor foi espetacular, né? Trazendo o tema, mas a gente tem que parar agora, porque eles precisam comentar também, né? Então, boa lição e não esqueça, você aí, eu, ele, nós,
somos convidados para participar das bodas do Cordeiro. Esteja pronto. Ele espera por mim e por você, por todos nós. Tchau. Até o próximo comentário da lição.